sempre com essa ideia de que educação ela acontece de forma global. E aí a gente vai ter a ideia de que existe a educação informal, né? É interessante vocês anotarem isso aí também. Alguns autores, educação informal, alguns autores vão falar que é a dimensão humana, ou alguns vão falar que é a vivencial. Mas tudo tem a mesma ideia, ou seja, ela acontece sem intenção, ou seja, ela não é sistemática. Essa educação, ela acontece na vivência, na igreja, na sociedade, em casa, né, na família, às vezes no trabalho. No trabalho, às vezes você chega, você vai trabalhar num determinado lugar, você não sabe o serviço, alguém te passa esse serviço. Essa pessoa não é professor, essa pessoa não tem noção de didática, mas ela te passa o serviço. Isso é uma forma de educação. Às vezes, o próprio comportamento de alguém te educa. Então, isso aqui a gente vai falar que é uma educação informal, é uma dimensão humana, vivencial, é da vivência, é do dia a dia. Já a educação formal, ela também é chamada de intencional ou técnica. Ela é intencional ou técnica. Aí sim, essa vai acontecer na escola, né? Com a ideia de escolarização. Por isso que tem gente que fala assim, a educação vem de casa, né? Um monte de gente fala isso. Meu papel aqui não é ficar educando vocês, não. Meu papel é ensinar matemática, língua portuguesa. Essa pessoa ela só vai pensar na dimensão técnica. Só que hoje, o currículo nosso, ele não atende só às especificações técnicas. Existe hoje o currículo socioemocional. Quem está estudando aí, quem está na área, né, atuando, está estudando muito sobre a BNCC vai atingir as 3 competências. Competências comunicativas, competências cognitivas e competências socioemocionais. Essas competências socioemocionais, elas vão trabalhar exatamente a vivência do dia a dia do aluno. Então, pensar que nós só temos a dimensão técnica é reduzir o nosso papel enquanto professor, certo? Então, vamos lá. Letra C. Educação não deve levar a criança a fazeres, saberes relacionados com o seu viver cotidiano, mas convidá-las a pensar distante do cotidiano. Jamais, né, gente? A gente não pode fazer isso. Educação não deve levar a criança a fazeres, saberes relacionados com o seu viver cotidiano. Sim, a educação precisa atender a essa dimensão. Não pode ser desconectado. Entenderam essa questão C direitinho, gente? Letra D. Professor precisa saber como interagir com meninos e meninas, aplicando a disciplina quando eles não se comportarem como as exigências culturais dizem que devem. Não, porque olha só, sempre que a gente for pensar na educação atual, ou seja, no que tem mais atual de educação, a gente não pode pensar em adaptação, anotem aí, ó, adaptação, ou aceitação. Ou seja, isso aqui é da escola tradicional.
Ou seja, isso aqui pertence à ideia tradicional. Certo? O que é atual para a gente é a transformação. Ou seja, são as ideias progressistas. Então, sempre que eu pensar educação atual, o que tem mais de atual na educação, ou seja, os autores mais atuais vão defender, eles vão defender a transformação. Tudo que eu pensar em adaptação, em aceitação, é da escola tradicional. Então, aqui eu ensinar a criança a se comportar do jeito que as exigências culturais dizem que devem ser, é algo tradicional, certo? A educação tem de estimular a competição com o outro, pois em um mundo globalizado, o sucesso individual depende da capacidade de autoafirmação profissional. Totalmente errada essa questão. Primeiro, pela questão do estímulo à competição. A gente tem que saber que não é assim, a gente não tem que ensinar a criança a competir, né? E outra coisa, o que está errado é o individual. Sempre que eu pensar no contexto de educação, eu tenho que pensar no coletivo. Então, pode escrever aí, debaixo da palavra individual, vocês vão escrever coletivo. Outras questões, elas vão ter essa mesma concepção de individual. A gente vai pensar que não é individual, sempre coletivo, certo? Se a gente vive em sociedade, a gente tem que pensar no outro também. Por isso que lá na educação infantil existe um campo de experiência chamado o eu, o outro e o nós, certo? O eu é porque tem coisas que pertencem a mim, ou seja, é a minha individualidade. O outro tem coisas que pertencem ao outro e não me pertence. Então é a individualidade do outro e eu tenho que respeitar. E tem espaço que pertence a nós dois, ou seja, é o coletivo, é a sociedade. Então sempre com essa ideia. Beleza? Então a gente volta lá na letra A, e pensa assim, a educação é um processo contínuo. Ok, educação é um processo contínuo, tá certo? Que dura toda a vida. E que faz da comunidade onde vivemos um mundo espontaneamente conservador, ao qual o educador se refere. Essa ideia do espontaneamente conservador me traz a ideia de que a escola, ela cria um conservadorismo no sentido de que ela comunica a realidade atual de que ela está vivenciando. Ou seja, o que a gente aprende na escola, a gente está formando uma criança e ela vai sair dali com aquela formação que nós demos. Então, se ela for impulsionada a pensar diferente lá fora, o que a gente transmitiu para ela, o que a gente comunicou para ela, vai ser mais forte. Então, por exemplo, quando você pensa na pluralidade cultural, na ética, no que a escola passa para o aluno, aquilo vai ficar registrado na memória dele. E aquilo vai virar um conservadorismo. Por isso que a escola tem um papel muito importante. Se a escola ensinar a criança algo que não é devido, dificilmente a sociedade, dificilmente lá fora, ela vai conseguir pensar diferente. Então é muito importante o mundo que a escola passa para a criança. Por isso que tem a ideia do currículo socioemocional. Lá nas competências, uma das competências tem lá empatia e cooperação. Ou seja, essa empatia e essa cooperação é você comunicar para a criança algo para ela se colocar no lugar do outro, se ver com o olhar do outro. Então isso é muito importante. Quando a gente estudar a teoria do currículo, teorias do currículo, nós vamos estudar uma teoria chamada teoria pós-crítica. E dentro da teoria pós-crítica a gente vai falar sobre o multiculturalismo. Esse multiculturalismo é algo que mostra que muitas das coisas que nós ensinamos para as nossas crianças precisa ser criticado, precisa ser dialogado. Um exemplo, a gente fala assim para a nossa criança assim, estudem,
para que vocês se tornem alguém na vida. A gente não fala isso? Todo mundo fala isso, né? Agora, o que vem na nossa mente quando a gente fala isso para criança? O que é esse ser alguém na vida? Alguém pode... O que vocês pensam? Ficar rico. Mas o quê? Ter uma boa formação. Boa. Ó, qual o quê? Médico. Tá vendo? Ó, ser alguém na vida. Olha o que nós passamos para os nossos alunos. Ser alguém na vida. Para gente, para nós, ser alguém na vida é ser um médico, é ser um advogado, é ser um juiz, é ser um empresário. Então, olha a carga que nós damos à ideia de ser alguém na vida. Isso é ser conservador. Né? Isso é ser conservador. Né? Eu já passei uma situação de um aluno meu, muito inteligente, muito dedicado, e aí quando chegou no final, passou no ensino médio, um dia eu encontrei ele na rua e perguntei assim, e aí, né? Tá fazendo o que da vida? Né? Ah, professor, eu estou fazendo desenho numa universidade do Rio de Janeiro, eu acho que era o UFRJ. Aí eu, desenho? Assim, naquela cara assim, desenho? Né? Sem graça, porque eu imaginava essa ideia, né? Médico, advogado, né? Desenho? Desenho. Não importei, não. Aí, dias depois, eu até esqueci de falar com vocês, eu sou funcionário do Banco do Brasil. Então, assim, eu trabalho de manhã na casa estudante, né, na escola particular, e à tarde no Banco do Brasil. Então, eu tenho muito acesso a alguns clientes. E aí, ele virou cliente nosso lá. Moral da história. Hoje, ele desenha para a Marvel e acho que é DC, né? E ganha muito dinheiro com isso. Conta cheia. Então, olha só, fazendo desenho. E assim, gente, estou sendo sincero para vocês. Quando ele me falou que era desenho, sinceramente, veio uma frustração. Então, assim, a gente às vezes, e isso assim, não é algo que eu tive maldade de pensar, é a nossa cultura. A gente tem uma cultura de que ser alguém na vida é ser e ter determinadas profissões. Então, de certa forma, a teoria pós-crítica do currículo, ela vem fazer a gente pensar e repensar nessas ideias, nessas noções que nós temos. Saber que existem outros mundos, existem outros campos, e existem profissões que ainda nem surgiram e surgirão daqui a 5 anos, 2 anos, 3 anos. E a gente está educando nossa criança para ter profissão? Não, a gente está educando nossa criança para ser cidadão. O que nós precisamos desejar para os nossos alunos é que eles sejam cidadãos críticos, autônomos, participativos, moral da história. Bons pais, bons funcionários, certo? Bons políticos. A gente tem que ter esse pensamento, porque nós precisaremos deles. Né? A gente está formando um aluno aqui, daqui a pouquinho a gente está sendo atendido por ele. Eu falo para os meus alunos assim, ó, vocês querem ser médicos? Beleza, mas eu não pago consulta com vocês não, tá? Eu sei o nome de cada aluno. O aluno que vira médico eu não pago consulta não, porque já estou aguentando vocês aqui, eles ficam rindo, né? É assim, a gente precisa deles. A gente a gente vai ter uma situação que a gente vai se ver eles nos servindo. Então, essa ideia que a gente tem que ter é exatamente essa noção de que nós precisamos formar cidadãos. Esse é o papel que a educação vai ter. E está lá na Constituição Federal. Cidadãos participativos para o mundo do trabalho. Beleza? Entendido o número 2? Número 3. O número 3, gente, é uma situação... A número 2 é a letra A, tá? A questão 3 é uma situação interessante. Porque, olha só, a número 3, ela vai me dar 5 questões, e todas as 5 questões elas vão estar corretas no contexto de educação. Porém, no contexto dessa tirinha, nós só vamos ter uma, ok?
Isso pode pegar a gente no concurso. Ó, o conteúdo da tirinha se aproxima muito da compreensão de um dos princípios pedagógicos da educação brasileira. Então, nós falamos até agora de contextualização. Então, a gente vai compreender aqui, ó. Papai fuma cachimbo. Tem que escrever isso. Tá vendo que ela tá lendo um livro e escrevendo no caderninho dela. E aí, o menininho aí, loirinho, vai falar, tem que escrever isso? E para que a gente tem que aprender a escrever isso, hein? O que adianta saber escrever que alguém fuma cachimbo, se neste país quase ninguém fuma cachimbo? É por isso que nós que estudamos temos que ir para o estrangeiro para aplicar nossos conhecimentos. Está vendo que o menininho está falando de aplicação de conteúdo na prática. Quando eu falar de aplicação de conteúdo na prática, eu vou falar de contextualização. Certo? Quando qualquer pergunta estiver relacionando a aplicar conteúdo na vivência social, eu vou me referir à contextualização, que seria a letra D. Mas olha o que a letra A, B, C e E estão falando. Ó. Letra A, do ensino de qualidade, que busca formar cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-la. Está correto, né? Mas não é essa questão que está atendendo aquela tirinha. Da construção do conhecimento, que nos remete a refletir nossa prática em sala de aula e como estruturamos nossa aula. Aqui está falando de formação de professores. Então escrevam aí, formação de professores. A letra B está falando de formação de professores. O que os concursos vão cobrar a gente de formação de professores? Primeira coisa. Os concursos vão cobrar? Primeira coisa, qual é a noção de formação de professores que nós devemos ter? Primeira coisa, formação é uma palavrinha que a gente tem que fazer isso aqui, ó. Formação é da forma a nossa ação. Ou seja, qual é a ideia de formação que nós temos que ter? Formação é uma prática que dá forma à nossa ação. Toda vez que nós vamos para uma formação e a gente sai dessa formação, a gente tem que ter em mente o que nós fazemos e devemos continuar a fazer, o que nós fazemos e temos que parar de fazer, que não é o correto, e o que nós não fazemos e temos que fazer. Certo? Sempre com essa ideia. O que nós fazemos e precisamos parar, que não está correto. O que nós não fazemos e precisamos fazer. E como a gente também não é de todo errado, tem coisa que a gente faz e sai de lá feliz. Olha, isso que está dizendo aí, eu posso continuar fazendo o que está correto. Então, sempre que eu pensar na ideia de formação, é uma ideia de reflexão e a gente fala de transposição didática. Mas para não ficar essa palavra transposição didática, é a ideia de teoria versus prática. Sempre que eu pensar nessa ideia de formação, é sempre a ideia de teoria, prática. Ok? E o que as questões de concurso costumam nos pegar é o seguinte: o melhor lugar para a formação é no ambiente escolar. O melhor lugar, o melhor ambiente que se forma é no ambiente escolar. Dentro dos planejamentos, nos conselhos de escola, nos conselhos de classe, nas reuniões pedagógicas. É ali que é o melhor lugar para se ter uma formação. A gente chega, a gente aprende muito com o outro. Né? Eu costumo falar que às vezes, o professor, muitas vezes ele é dono do saber, né? Ele quer ser dono do saber, então quando ele vai para uma formação e tem lá um psicólogo, né?
falando, ensinando, a gente fica bem assim, quero ver ele na sala de aula. Não é assim que a gente fala? Quero ver ele com 40 alunos cuidando da sala de aula. Então, muitas vezes, a gente dá muito mais crédito para o nosso par. Ou seja, como que você trabalha? Eu trabalho desse jeito. E a gente vê que aquilo é sucesso e a gente aplica. Por isso que hoje, a maioria dos congressos, quem já teve oportunidade de participar no congresso, eles estão usando muito o termo relato de experiência. Ou seja, você vai lá num congresso, aí você faz, pela manhã, uma palestra, de lá de 2 horas, e à tarde são nossos colegas fazendo relatos sobre experiências que eles tiveram em sala de aula. E assim, os congressos que eu participo, os relatos de experiência são mais produtivos do que a própria palestra que foi dada. Por quê? Porque é gente que vive o que nós vivenciamos em sala de aula. Né? Sempre quando eu dou palestra, dou alguma formação, eu falo, gente, eu estou aqui na condição de professor. Ou seja, não pensem vocês que eu estou distante de uma realidade que vocês vivenciam, não. E isso fica mais verdade, a gente passa uma verdade maior para um professor quando a gente diz que a gente também vivencia isso. Por isso que o melhor espaço para a formação é no ambiente escolar. Certo? Então a letra B está falando de formação de professores. A letra C está falando do desenvolvimento das competências para continuar aprendendo de forma autônoma, crítica, em níveis mais complexos do estudo. Também está correto, mas não tem nada a ver com a tirinha. Ok? E a letra E está dizendo da metodologia da problematização, como incentivo à pesquisa, à curiosidade e ao desenvolvimento do espírito inventivo. A gente poderia pensar lá na competência da BNCC, que seria a segunda competência da BNCC é pensamento crítico, científico e criativo. A gente poderia pensar, olha, isso aqui tem a ver com competência, porém não atende o que a tirinha está dizendo. Então essa questão, para mim, ela é mais uma questão de interpretação do que até mesmo de conhecimentos pedagógicos. Certo? Tá tranquilo, gente? Eu estou acelerando, tá dando para compreender? Qualquer coisa para, a gente explica de novo, tá? Aqui falou uma palavrinha, competência. E a gente hoje ouve muito isso, né? Competência, competência, competência. Mas o que é isso? Hoje nós vamos sair daqui sabendo o que é. O que são essas competências? As competências, elas são aliadas a 3 coisas. A gente fala isso no dia a dia, competências. A gente fala muito assim, fulano é muito competente, ou fulano é um incompetente. Quando a gente diz isso, internamente, a gente está pensando em 3 coisas. Ou uma das 3 coisas. A gente está pensando em habilidades, a gente está pensando em conhecimentos ou atitudes. Ou seja, alguém incompetente, ele vai se atentar em qualquer área de trabalho, em qualquer situação da vida, em 3 situações: em habilidades, em conhecimentos e em atitudes. A gente vai buscar isso em nós, ou a gente vai buscar desenvolver o nosso aluno. Eu costumo falar que só pode dizer que alguém é competente ou incompetente quem sabe fazer e quem conhece fazer. Eu não posso dizer que alguém é incompetente sendo que eu não consigo fazer. Então, ao mesmo tempo, eu não posso desenvolver uma competência no meu aluno se eu também não tenho essa competência. Perrenot, ele vai descrever 10 competências para o professor. De certa forma que, se o professor tem aquelas 10 competências, automaticamente ele vai conseguir desenvolver no aluno, através da educação, também essas 10 competências. Então, habilidade, conhecimento e atitude.
Quando a gente chega lá numa farmácia, ou num balcão, na prefeitura, em qualquer lugar, você pergunta uma informação para alguém, né? Chega lá na atendente e fala, aonde que eu vou no setor de RH? Ou então você pergunta assim, aonde eu carimbo aqui meu atestado? Aí a pessoa fala bem assim, eu não sei. Aí você fica pensando assim, como que essa pessoa não sabe? Essa pessoa trabalha na recepção e não sabe me direcionar onde que é? Que pessoa incompetente. Falta a essa pessoa conhecimento, certo? Ou você vai, entrega, não é comigo mesmo, aí ela vai carimba no lugar errado. Aí você vai falar assim, essa pessoa não tem uma habilidade de carimbar um negócio, ela é incompetente. Agora, se essa pessoa ela não sabe carimbar, ou não sabe aonde que é, ou seja, não sei onde que é esse setor, ela chegou ali naquele dia, ela começou a trabalhar hoje, você fala assim, me desculpa que eu comecei aqui hoje, mas se ela pega um telefone e liga para uma colega e fala assim, eu estou com uma pessoa aqui, ela está com um atestado e eu estou precisando, ela está pedindo aonde que ela faz o carimbo, não sei o quê, aí a pessoa dá a informação, ela desliga o telefone e te passa todas as informações. O que aquela pessoa teve? Atitude. Você não vai sair dali pensando que ela é um incompetente. Ela não conhecia e ela não tinha habilidade para fazer. Porém, ela teve atitude para descobrir, resolver a situação. O que é isso? Nós vamos saber tudo? Não. A gente não tem como conhecer tudo. A gente vai ter habilidade para tudo? Não. Mas se a gente tiver atitude para buscar o conhecimento, ou atitude para desenvolver alguma habilidade, automaticamente a gente vai chegar ao que a gente espera, que é ser competente. Beleza? Continuando. A criança precisa ser conduzida a descobrir o mundo em que vive. A criança precisa ser conduzida a descobrir o mundo em que vive. Nesse sentido, família e escola possuem papel fundamental. Questão 4, está acompanhando? Aqui, gente, a gente encontra mais dois conceitos que a Constituição Federal vai trazer. A Constituição Federal ela vai dizer que a sociedade, a educação, é dever da família e do Estado. Ou seja, a família ela vai ter o papel de matricular a criança na escola e acompanhar os estudos, certo? Estão perdidos aí não, né? Tá tranquilo. Só um pouquinho. A questão 3 ficou no caso a D ou a C? D. A questão número 3 ficou a D. Contextualização. Certo? Tá tranquilo, gente? Questão número 3, letra D. Gente, pode perguntar mesmo, tá, gente? Não tem problema nenhum, não, tá? Se estiver falando alguma palavra, alguma coisa que vocês querem esclarecimento, pode esclarecer, não tem problema nenhum, não. Ou se alguém tiver alguma coisa, também pode ir lá onde o vídeo está sendo gravado, de repente pode ir lá nos comentários e perguntar, ou mandar e-mail, vou colocar meu e-mail, meu telefone aqui também, pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Tá? Aí você não pulou? Você não pulou aí? Aí, Aí ele falou. das competências. A E, ela faz parte da competência pensamento crítico, científico e criativo. É uma competência só. Mas ela não atende à questão das tirinhas, tá? Porque a tirinha, ela está falando de contextualização. Então, o perigo é esse. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente estudar tendências, a gente vai falar assim, por exemplo, a escola tradicional. Vai ter um texto sobre a escola tradicional. A letra A, B, C, D e E, eu vou ter que procurar qual está falando da escola tradicional. O que eles vão fazer? Eles vão colocar 4 questões certas, corretas. Mas eu vou ter que procurar a questão que não é da escola, que é da escola tradicional. Nós vamos encontrar uma questão assim na próxima questão, na número 5. Vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Que é o cuidado que a gente tem que ter. Nesse sentido, família e escola possuem papel fundamental. Então, a família vai estar lá na Constituição Federal.
A educação é dever do Estado e da família.